Bom, então agora que a gente já praticou o cálculo do centro de massa de um sistema de partículas, vamos só retomar aqui, ó. X do centro de massa, o somatório de igual a 1 até N de MI, XI sobre a massa total, é análogo, tá? Da Y e Z do centro de massa. Então, quando eu tenho um conjunto de partículas, é uma coisa discreta, né? Então, a posição do centro de massa é alcançada identificando cada partícula e fazendo um somatório desse produto dividido pela massa total. Agora, se a gente tem uma distribuição contínua de massa, quer dizer, eu tenho um corpo rígido, tem corpos extensos, né? Então, a gente também tem que ser capaz de identificar a posição do centro de massa desses objetos. Então, aqui eu tenho uma esfera, um cilindro, né, um cilindro de gás e um cone. Então a gente faria, é totalmente análogo, né? Só que agora esse corpo ele está formado por um número muito grande de partículas. Então o que vai acontecer, pessoal? Como esse número é muito grande, esse somatório vai se converter numa integral. Então olhando aqui, né, exclusivamente para o x, como n é um número muito grande, o somatório vai se transformar numa integral. Ou seja, deixa eu desmanchar aqui, ó. Vou tirar a massa total, né? Do denominador ali, vou colocar ela aqui para fora. Então, vai ser 1 sobre m e o somatório, então, virou uma integral de x dm, onde eu vou integrar para todas as massas. Essa integração é uma integração para computar a massa total. Tá? Então, notem o que significa isso, ó. X é justamente a coordenada x daquele elemento de massa. Então, basicamente, pessoal, é como se eu dividisse aqui o meu objeto, ó, numa série de elementos de massa dm, tá? Como se o cilindrinho tivesse dividido aqui em vários cubinhos ou cilindrinhos de massa dm. E o que eu vou fazer? Olha, é como se eu tivesse que parametrizar. Eu parametrizo para um elementozinho de massa. Então, para esse elemento, eu tenho a coordenada x, que localiza esse elemento, e depois eu faço a integração para todo o cilindro, tá? Ou para toda a esfera, para todo o cone. Aqui tem alguns pontos importantes que a gente tem que pensar. A primeira coisa, pessoal, é uma dica, né? O centro de massa desses objetos, ele sempre vai estar em um ponto de simetria, ou num eixo de simetria, ou num plano de simetria. Então, objetos que são homogêneos, ou seja, eles possuem uma densidade constante, né, ao longo deles, ou seja, eles são sempre constituídos do mesmo material. O centro geométrico é o centro que vai corresponder ao centro de massa. Então, de uma esfera, olha, você tem que aqui ter um eixo de simetria, você tem que aqui ter um plano de simetria. Então, o centro de massa da esfera é bem no centro geométrico, bem no centro da esfera. Se eu tenho um cilindro aqui, por exemplo, ó, ali o cilindro de gás está um pouquinho diferente porque ele muda, né, a parte da válvula ali em cima. Mas se eu tenho um cilindro homogêneo, você sabe que tem um eixo de simetria, que tem um eixo de simetria. Então, de novo, o centro de massa está lá no centro geométrico, tá? No caso de um cone, a gente já até comentou antes, como o cone ele tem essa parte de baixo aqui com mais massa, o centro de massa ele está um pouco mais próximo da base, mas de novo, olha, ele está localizado num eixo de simetria, no caso aqui no plano de simetria, né? Então, a parte esquerda e a direita, elas são simétricas. Então, o centro de massa tem que estar nessa linha aqui vermelha que eu desenhei. E ela está mais para baixo por causa dessa configuração mais larga aí da base, tá? E uma outra informação interessante é que nem sempre o centro de massa está dentro do corpo, faz parte do corpo. Então, né, desenhando bem grosseiramente aqui, se você tem um sapato, ó, você tem um sapato de salto, o seu centro de massa desse sapato, ele pode estar aqui, ó, pode estar fora do sapato, tá? Não tem problema nenhum. Tá, então recapitulando aqui para distribuição contínua, né, os somatórios se transformam em integrais. Então, x do centro de massa é isso, y do centro de massa. Então, você tem que localizar a coordenada y do seu elemento de massa e para o z, localiza a coordenada z do seu elemento de massa.
Lembrem que, pessoal, para você fazer uma integração em DM, geralmente você vai parametrizar isso a partir do volume. Como assim? É muito mais fácil de você fazer isso em termos do volume ou da área. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Porque esses objetos, eles têm uma densidade, né? Então, vamos tratar aqui, por exemplo, de um objeto em 3D. Então, a densidade volumétrica é pegar a massa total desse objeto e dividir pelo volume total. Como essa densidade ela é homogênea, se é a mesma coisa que eu pegar um elementozinho de massa, dm, um elemento infinitesimal, e dividir pelo voluminho que esse elemento ocupa, tá? A densidade, ela é constante, tanto para o elementozinho de massa, que ocupa um dado volume, como para o objeto como um todo, que é uma ação dividido pelo volumão, tá? Então, olha, o que eu posso fazer? Lá na integral, onde tiver dm, eu posso escrever que dm é igual a ρ dv. Então, isso vai ser útil em diversos casos. Então, ó, o x do centro de massa passa a ser o quê? Passa a ser 1 sobre mzão, integral de x, e o dm é ρ dv, tá? Vou tirar o ρ, porque o ρ é constante no caso. Então, x do centro de massa vai virar 1 sobre m vezes ρ integral de x dv. Então, às vezes é mais fácil você parametrizar o volume de uma esfera, o volume de um cilindro. A gente vai fazer um exercício, tá? Então, relacionando densidade para eu escrever, então, essas expressões de maneiras diferentes, tudo bem? Bom, então vamos para esse exemplo de uma barra homogênea e uniforme. Essa barra, ela tem um comprimento L, vou até identificar o eixo aqui, o eixo Y, e aqui o eixo X. Então, essa barra, ela tem um comprimento L, vou identificar essa aqui como sendo a minha origem, tá, pessoal? Uma origem arbitrária, do mesmo jeito, e um comprimento L, e ela tem uma densidade volumétrica constante ρ, tá? Então, uma barra tridimensional. Mas é uma barra muito fina, tudo bem? Então, bom, o que é uma primeira coisa que eu vou identificar aqui? Como o centro de massa está num ponto de simetria, numa reta, ou num plano, num eixo, né? Eu já sei que o centro de massa aqui, ele está no eixo X, porque essa barra ela é toda uniforme. Então, eu não vou me preocupar aqui em calcular o Y do centro de massa e o X e o Z do centro de massa, tá? Porque eu já sei que o centro de massa está ali no eixo X, tá? Então, essa é a primeira simplificação já que eu tô fazendo por considerações de simetria. Vou escrever a minha expressão de base para objetos extensos, que é a posição do centro de massa, corresponde a 1 sobre a massa total de x dm. Então, basicamente, eu vou identificar, para vocês entenderem melhor, esse elemento de massa dm. Vocês concordam que essa barra é como se ela pudesse ser dividida aqui, ó, numa série de pequenos cilindrinhos, ó, de cilindrinhos infinitesimais, e esse meu x, ó, é a posição que localiza, então, esse meu elemento de massa dm, que também é um cilindrinho, tá? Notem que eu vou usar aquela minha consideração da densidade, ó, a densidade volumétrica é a massa total da barra dividido pelo volume total da barra, que também corresponde a dm dv. Então, onde tiver meu elemento de massa, eu vou colocar que é ρ vezes o elemento de volume que esse elemento de massa ocupa. Vocês concordam? Eu vou desenhar, vou ampliar meu elemento de massa aqui, ó. Vocês concordam que ele é esse cilindrinho aqui, né, ó? Qual que é o elemento de volume que esse cilindro ocupa? Vocês concordam que é a área da base, que é justamente a área da seção transversal dessa barra, vezes essa alturinha. E essa alturinha é quem? É exatamente um dx, ó. É um elemento de comprimento que esse elemento de massa ocupa, certo? Então, o elemento de volume para esse meu elemento em destaque é a área da base vezes elemento de comprimento dx, tá? Então, isso vai ser importante para a minha parametrização. Então, eu cheguei à conclusão que o x do centro de massa
é 1 sobre a massa total, que multiplica a integral de x e o meu dm. Meu dm é quem? É o meu ρ, que eu posso tirar da integral, vezes dv. Quem que é meu dv? Meu dv é a dx. Olha como é que isso facilitou a minha vida. A área da seção transversal, ela não é constante, não é verdade, gente? Ela não depende de x, ela não depende da posição. Então, ela também pode sair da integral. Então, vai ficar ρA sobre m, integral de x dx. Então, como é que eu faço essa integral? Eu estou fazendo uma integral, ao invés de fazer uma integral para somar em todos os elementos de massa, agora eu estou fazendo uma integral para somar em todo o comprimento da barra, que vai de quanto? Vai de 0 até L. Terminando, então, meu x do centro de massa vai ser igual a... O que é meu ρ? ρ é a área vezes o comprimento. Desculpa, recapitulando aqui, né? O ρ é a massa total dividido pelo volume total da barra. O volume total é a área da base vezes o comprimento total. Continua aqui, vezes a área dividido pela massa. Então, aqui vai acabar cortando esse com esse com esse. Integral de x dx de 0 até L. O meu x do centro de massa vai ser 1 sobre L, x2 sobre 2 de 0 a L. Então, isso vai dar 1 sobre L, L ao quadrado sobre 2, que vai dar L sobre 2. Concordam, pessoal? Eu não precisava fazer isso, né? Você sabe que a barra é toda homogênea, que vai estar sobre o eixo X. Obviamente, como ela é homogênea, vai estar na metade do caminho o centro de massa. Tá? A gente só quis comprovar como que eu posso usar essa parametrização para um problema mais complexo. Agora, olhem para esse problema aqui, que é mais um de obter o centro de massa de uma distribuição contínua de massa. Mas agora, são duas placas, tá? São duas placas aí de madeira, só que é uma colada na outra. Até as densidades superficiais estão, né? Agora é bidimensional, então eu uso densidade superficial de massa. Lembra que densidade superficial de massa é a massa dividido pela área, tá? Elas têm a mesma densidade superficial de massa, mas elas têm dimensões totalmente diferentes. Então, essa aqui, ó, esse aqui é o meu eixo X, esse aqui é o meu eixo Y. A placa de baixo, ela tem 0,8 metros de comprimento e 0,4 metros de altura. E a pequenininha tem 0,2 metros de lado, aqui, ó, a pequenininha, um quadradinho, 0,2 metros de lado. Então, olha que interessante, quando eu tenho um problema, que é um problema de duas partes combinadas, você sempre pode usar essa estratégia. Então, o que a gente vai pensar? Eu vou chamar essa placa aqui, azul, de placa 1, e a minha placa rosa é a minha placa 2. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou identificar o centro de massa da minha placa 1, tá? Vamos supor, né? Como ela é uma placa homogênea, bonitinha, eu já sei que ela é bem aqui no meio do caminho. Tudo bem? Ou seja, essa placa ela pode ser representada como uma partícula de massa M1 que ocupa essa posição, a posição do centro de massa. Tudo bem? E a minha placa 2, eu também vou achar a posição do centro de massa da placa 2, que também ela é toda homogênea, vai estar aqui no caminho. Então, é como se fosse uma partícula de massa M2 que está localizada neste ponto aqui. E então, quem que vai ser meu centro de massa do conjunto, que é o que pede? Aí você vai tratar, uma vez que você já identificou o centro de massa de cada placa, você vai tratar agora como se fosse um sistema de duas partículas, ó. Um sistema XY
onde essa é a sua origem, onde uma partícula está aqui de massa M1 e uma partícula está aqui de massa M2. E aí você vai achar o x e o y do centro de massa como se fosse um sistema de partículas, usando aquelas expressões do somatório. Viram que interessante? Então eu posso usar essa simplificação quando eu tenho sistemas combinados, digamos assim, tá? Agora, então, como é que eu vou identificar o centro de massa da placa azul? O centro de massa da placa azul, vocês concordam que coincide com o centro geométrico da placa, né? Então, eu vou identificar essa aqui como a minha origem. E o que a gente vê claramente? Olha só, pelas considerações de geometria. Que o centro dessa placa, o centro geométrico, está exatamente na coordenada x, que vale 0,4 metros. E na coordenada y, aqui no meio do caminho, que vale 0,2 metros. Então, eu posso escrever que o centro de massa da placa azul, o R do centro de massa, vai corresponder a 0,4 metros na direção I, mais 0,2 metros na direção J. Agora, vamos fazer a mesma coisa para identificar o centro de massa da placa rosa. Só que lembre, importante, ó, o centro de massa da placa rosa também está no centro geométrico da placa rosa. Mas lembrem que você tem que identificar essa posição em relação à sua origem, que você definiu. Uma vez estabelecida a origem, mantenha a origem, tá? Então, notem o seguinte, a gente vai ter que fazer considerações de geometria aqui mesmo, ó. Notem que esse pedacinho aqui, ó, esse pedação todo é 0,8. Esse pedacinho aqui vale 0,2. Esse pedacinho aqui, então, vale 0,2 também. Então, cada pedacinho aqui, horizontal da minha placa, vale 0,1, concordam? Deixa eu limpar isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui vale 0,1, esse pedacinho aqui vale 0,1. Então, em relação à origem, nota só, qual que é a coordenada x do centro de massa da placa 2? Vai ser 0,4 mais 0,2 mais 0,1, ó, que vai bater exatamente aqui no meio. Concordam? Vejam aí, confiram. Então, o R do centro de massa da placa rosa vai ser igual a 0,6 metros na direção de I. E na direção de X, pessoal, ó, e na direção de Y? Direção de Y, ó, é 0,4 mais 0,1. Porque eu também tô aqui, ó, na metade do caminho. Então, 0,4 mais 0,1 dá 0,5. Ou, desculpa aqui, né? Eu botei 0,6 a 0,7, né? Falei certo, mas escrevi errado. Então, ó, retomando. Posição do centro de massa da placa rosa. Aqui, do meio até aqui, eu tenho 0,2. Então, ficou em relação à origem 0,4 mais 0,2, 0,6. Mais esse pedacinho que vale 0,1, 0,7. E em relação a Y, eu tenho, ó, 0,4 de altura da placa azul, mais 0,1 de alturinha da placa rosa para chegar no meio do caminho. Então, ficou 0,5. Então, o que me resta fazer agora, pessoal? É como se eu tivesse um conjunto de duas partículas. Não é isso? Aqui, ó. Onde esse aqui é o azul. Essa aqui é a posição do azul, essa aqui é a posição do rosa. Então, eu vou estabelecer, ó, as minhas fórmulas de somatório. X do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total, né? Que é a massa da placa 1 mais a massa da placa 2. Somatório, então, de MI, XI, né? Onde agora eu tenho duas partículas, I varia de 1 até 2. Então, o que isso vai virar?
vai ser 1 sobre M1 mais M2, que multiplica a placa azul, que tem massa M1, vezes o X dessa massa M1, ó, que é 0,4. Mais a massa M2, que é a minha massa da placa rosa, vezes o X da placa rosa, que é 0,7. Só que notem uma coisa, pessoal, eu não tenho exatamente as massas, eu não tenho os valores das massas, mas qual que é a informação que eu tenho? Eu tenho as áreas. Então, ó, qual que é a sacada que a gente tem? Que a densidade de massa superficial é a massa dividido pela área. Então, a massa é a densidade vezes a área de cada placa. Então, é isso que eu vou fazer, ó. X do centro de massa, então vai ser igual a 1 sobre a massa total. O que vai ser a massa total? A massa total vai ser igual a densidade vezes a área total. Opa. Densidade vezes a área total, que vai ser a 1 mais a 2. As áreas eu conheço, né? E aí, o que é M1? M1 é a densidade vezes a área 1, vezes 0,4. E o que é M2? M2 é a densidade vezes a área 2, vezes 0,7. Posso cortar as densidades, olha só, tem densidade em todo lugar. Fiquei livre das densidades superficiais. Então, eu vou ter que fazer essa conta, ó. X do centro de massa vai ser igual a 0,4 a 1 mais 0,7 a 2, dividido por A1 mais A2. Então, agora, beleza, eu não tenho as massas, mas eu tenho as áreas, né? Só fazer. Qual que é a área 1? A área 1 é a área do retângulo azul, que vai ser 0,8 vezes 0,4 metros quadrados. Qual que vai ser a área 2? A área 2 vai ser 0,2 vezes 0,2 metros quadrados, tá? Quando você fizer essa conta, né, não vou colocar os passos intermediários aqui, a gente vai achar que o X do centro de massa vai ser igual a 0,433 metros. Pessoal, o processo é totalmente análogo para o Y do centro de massa, tá? Então, fazer tudo para o Y do centro de massa. Lembrando que o Y do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total, o somatório, né? Então, é M1 vezes a posição do centro de massa da placa 1, mais M2 vezes a posição do centro de massa da placa 2, tá? Fazendo as mesmas considerações das densidades e tal, nós vamos encontrar que o Y do centro de massa é 0,233 metros. Então, vamos conferir se isso faz sentido, pessoal? Olhem só. O X do centro de massa é 0,433. Então, se você olhar lá para o desenho, o X do centro de massa está um pouquinho acima, aqui, ó, do ponto médio aqui, ó. Do ponto médio não, né? Da metade aqui da placa. Um pouquinho acima. E o Y do centro de massa é 0,233. Está um pouquinho acima aqui também, ó. Então, o centro de massa do conjunto é mais ou menos esse ponto laranja. Então, o que a gente vê, pessoal? O centro de massa, ele está muito mais próximo do centro de massa da placa azul do que do centro de massa da placa rosa. Por quê? Porque a massa azul é mais massiva, né? É a massa azul